Imagine Sheffield, um bairro operário, uma rua empoeirada, uma bola comprada no supermercado, um garoto com tênis baratos e com uma tornozeleira eletrônica no pé. Afinal, ele está em prisão domiciliar. Na mão, uma bebida alcoólica e à frente nenhuma perspectiva. Ele trabalha em uma fábrica, se entrega ao álcool, é expulso da academia por causa da baixa estatura e a única coisa em que realmente se destaca é marcar gols no campinho do bairro. Alguns anos depois, esse garoto vai fazer um gol contra o Manchester United e quebrar o recorde de Ruud van Nistelrooy. Ele vai conquistar a Premier League, se tornar jogador da seleção inglesa e entrar para a história como símbolo do título mais improvável da história da liga. Parece ficção, bom demais para ser verdade, mas é justamente por isso que é real. Apresento a vocês a história de Jamie Vardy. Esta é a história de como um alcoólatra se tornou uma lenda. No dia 11 de janeiro de 1987, em Sheffield, nasceu um garoto chamado Jamie, que herdou do pai o sobrenome Vardy. Toda a sua infância foi passada em bairros operários onde ruas cinzentas e terrenos baldios se transformavam em campos de sonhos. A bola era sua principal companheira, e seus amigos eram outros garotos da vizinhança com quem Jamie jogava futebol do amanhecer ao anoitecer. Essas ruas moldaram o seu caráter, tornaram-no insistente, teimoso, duro, mas também faminto por sucesso. Seu pai percebeu cedo a paixão do filho pelo futebol e aos 5 anos o levou a um centro recreativo. Não a um clube ou academia, mas a um campo comum com um treinador que ensinava às crianças os fundamentos do jogo. E mesmo ali, Jamie se destacava. Como ele próprio lembrava, era pequeno, leve e rápido e marcava 4 ou 5 gols por partida. Ele foi convidado para a equipe infantil do York County, onde começaram os primeiros jogos mais sérios com uniformes, árbitros e adversários de verdade. Jamie continuou evoluindo e em certo momento chamou a atenção do principal clube da cidade, o Sheffield Wednesday. Para um garoto de 10 anos era um passo rumo ao sonho. Ele passou 6 anos na academia treinando e acreditando que daria certo. Mas em 2003 o sonho acabou. O treinador da base informou que Jamie estava dispensado devido à sua altura. Na visão dos treinadores, ele era baixo demais para o futebol profissional, onde, como se sabe, físico, força e intensidade fazem muita diferença. Tentei apagar esse dia da memória, mas semanas, meses e até anos depois ainda doía, lembrou Jamie. Mas ele ainda não sabia que tudo estava apenas começando e que um dia seu nome seria gritado por todo o mundo do futebol. E então começou talvez o período mais difícil e sombrio da vida do jovem inglês. Jamie começou a se envolver com o álcool. O problema não era só o caráter ou a pressão. O ambiente em que vivia também teve grande influência. A família morava em Loxley, que é uma rua de Sheffield, onde não havia centros esportivos nem escolas voltadas ao desenvolvimento de talentos. Apenas pequenas lojinhas, casas sombrias e uma quantidade infinita de pubs. Uma atmosfera que parecia empurrar um adolescente para escolhas erradas. E nesse ambiente onde o álcool fazia parte do cotidiano, Jamie, aos 16 anos, começou aos poucos a se afundar na bebida. Mas apesar de tudo, não abandonou o futebol. Vardy voltou ao seu antigo clube, o York County, e já no mês seguinte foi parar na equipe juvenil do Stocksbridge Park Steels. O time jogava na 8ª divisão do futebol inglês. Para entender a dimensão, na Inglaterra tudo abaixo da 4ª divisão é considerado non-league, ou seja, nível semiprofissional ou até amador. Foi exatamente aí que Vardy atuou, em uma liga sem grandes salários, sem câmeras de TV e sem estrutura adequada para desenvolvimento. Não eram estrelas em campo, mas trabalhadores comuns que depois de um dia na fábrica ou no comércio, iam jogar futebol à noite apenas para relaxar, se distrair e passar o tempo com a bola. Nada de treinos pela manhã, análises táticas ou estudos de jogo. Era praticamente uma liga de várzea, só que com uniformes e tabela de jogos. Ainda assim, por incrível que pareça mesmo dessas profundezas, era possível chegar ao topo, até a Premier League. A chance era mínima, mas existia. E Jamie Vardy, sem saber, já estava no início dessa jornada improvável. Por meio de uma bolsa destinada a jovens de baixa renda, Vardy chegou até a ingressar na universidade. Parecia a oportunidade perfeita para mudar de vida, mas tudo tomou outro rumo. Em apenas uma semana ele percebeu que aquele não era o seu caminho. Os estudos não o motivavam, não despertavam interesse. Vardy abandonou a universidade e decidiu se dedicar totalmente ao futebol. O problema é que no clube onde jogava não havia dinheiro algum, nenhum salário. Então Jamie precisou trabalhar. Aos 18 anos conseguiu emprego em uma fábrica produzindo talas ortopédicas. Era um trabalho pesado e desgastante. Esforço físico constante, repetição, pressão nas costas. Com o tempo as dores se tornaram sérias e em 2009 ele foi obrigado a mudar de emprego. E para onde foi? Para um pub, claro, um ambiente familiar onde se sentia à vontade. Lá conseguiu trabalho como barman. Podia beber, se divertir e ainda ganhar dinheiro. Mas como o próprio Jamie admitiu depois, aquilo também não era o que ele queria. Não ficou muito tempo. Então, em 2007, aos 20 anos, Vardy finalmente chegou ao time principal do Stocksbridge. Parecia a chance de mostrar seu valor no futebol adulto, mas o destino ainda reservava desafios. Apenas 3 meses depois, Jamie se envolveu em um incidente sério. Em uma noite perto de um pub, ele defendeu um amigo que usava aparelho auditivo
e frequentemente era alvo de zoações. A situação virou uma briga. A polícia foi chamada e o resultado foi uma acusação de agressão. O tribunal o condenou a 6 meses de prisão domiciliar. Ele passou a usar uma tornozeleira eletrônica e precisava estar em casa até às 6h30 da noite. Só que havia um problema. Os jogos na Inglaterra geralmente começam aos sábados às 5 da tarde, o que tornava impossível jogar os 90 minutos. Foi então que o clube, reconhecendo o talento que tinha nas mãos, encontrou uma solução. Vardy começava as partidas, jogava cerca de 60 minutos e era substituído às pressas para conseguir voltar para casa a tempo. Eu só podia torcer para que estivéssemos vencendo. Pulava a cerca, corria direto para o carro dos meus pais e voltava correndo para casa, lembrou Jamie mais tarde. Assim ele vivia. Jogava, trabalhava, seguia em frente por um caminho cheio de buracos e becos sem saída. Mas o mais importante, não desistia. Mesmo com uma tornozeleira eletrônica no pé e dúvidas na cabeça, por mais paradoxal que pareça, foi justamente a condenação que abriu para Jamie Vardy o caminho no futebol. Tudo aconteceu em 2007. Na época, ele pensava seriamente em seguir carreira militar, mas foi recusado. E o motivo foi justamente o incidente no pub. A ficha criminal acabou com qualquer chance no exército, e então só restou o futebol. Em 2010, finalmente veio a explosão. Vardy marcou 22 gols na temporada e ajudou o Stocksbridge a subir pela primeira vez na história, saindo da 8ª para a 7ª divisão. A atuação não passou despercebida. Mesmo sendo baixo, mas extremamente insistente, chamou a atenção de outros clubes. Em julho daquele ano, ele se transferiu para o FC Halifax Town, um time sólido da 7ª divisão. Pagaram 18 mil euros por ele, a primeira transferência da sua carreira, e pela primeira vez ele passou a receber salário como jogador. Uma mudança real. Agora podia focar totalmente no futebol. O resultado veio rápido. Ele se tornou o artilheiro da liga e levou o Halifax à 6ª divisão. O próximo passo foi o Fleetwood Town da 5ª divisão, que pagou 170 mil euros, uma quantia enorme para aquele nível. Era um sinal claro que ele precisava subir mais. No dia 26 de agosto de 2011, Vardy se tornou oficialmente jogador de um clube com estrutura e ambição. E ali viveu uma das melhores temporadas da carreira, 37 gols e 17 assistências em 44 jogos. Além disso, estreou na FA Cup e marcou 3 gols em 4 partidas, dividindo a 4ª posição entre os artilheiros com o próprio Luís Soares. Foi aí que sua história realmente começou. Em 1º de julho de 2012 aconteceu o que parecia um milagre. O Leicester City, que disputava a Championship, contratou Vardy, então com 25 anos, por 1,3 milhão de euros. Um valor recorde na Inglaterra para um jogador vindo das ligas inferiores. Um homem que um ano antes jogava na 5ª divisão e frequentava pubs locais, agora estava em um clube com grandes estádios, transmissões de TV, bons salários e atenção nacional. Era enfim o futebol profissional de verdade. Mas o começo não foi tão fácil quanto parece. Vardy não conseguiu repetir imediatamente o desempenho que teve em clubes anteriores. Em sua primeira temporada pelo Leicester, marcou apenas 5 gols em 29 jogos e o time perdeu o acesso à Premier League em um jogo insano contra o Watford, que eu já falei sobre. Para um jogador que custou caro, foi visto como um fracasso. A torcida criticava, as redes sociais estavam cheias de comentários negativos e Jamie começou a perder a confiança. E o que ele fez? Não foi treinar mais. Ele voltou a beber. Segundo ele mesmo contou em sua autobiografia, chegou perto de desistir e pensou seriamente em encerrar a carreira. Aos 26 anos já imaginava seu futuro longe dos campos da Premier League, talvez de volta aos pubs onde antes passava o tempo. Mais tarde, o filho do dono do Leicester lembraria. Vardy bebia todos os dias e certa vez apareceu bêbado em um treino. Foi então que o proprietário do clube deu um ultimato. Ou ele mudava de vida, ou seria dispensado. Essa conversa foi o ponto de virada. Jamie entendeu que não haveria uma segunda chance. Ele começou a mudar, a trabalhar duro, a se dedicar ao máximo. E o mais importante era que ainda tinha apoio. O treinador Nigel Pearson continuava acreditando nele. E às vezes a confiança de uma única pessoa faz toda a diferença. Um dos episódios dessa época Vardy descreveu em seu livro. Em outubro de 2012, enquanto se recuperava de uma lesão, ele estava entediado em casa e decidiu relaxar do seu jeito. Vodka com Skittles. Só os vermelhos e roxos porque não gostava dos outros. Algum tempo depois, o fisioterapeuta Dave Rennie perguntou por que a recuperação estava indo tão mal. Vardy respondeu tranquilamente. Nada demais. Tudo como sempre. Quando revelou o que estava bebendo, Rennie ficou chocado. Ele explicou que o álcool atrapalha a recuperação. Foi aí que Jamie começou a mudar de vida de verdade. Na temporada 2013-14, as coisas começaram a melhorar. Vardy marcou 16 gols em 41 jogos e o Leicester City conquistou o título da Championship, retornando à Premier League pela primeira vez desde 2003. Assim, Jamie estreou na Premier League aos 27 anos, muito tarde para os padrões do futebol. Para comparar, Wayne Rooney, apenas 1 ano e 2 meses mais velho que Vardy, já havia estreado na Premier League em 2002, quando Jamie ainda jogava na 8ª divisão. Os primeiros passos na elite também foram difíceis. Na temporada 2014-15, ele novamente marcou apenas 5 gols, mas um deles entrou para a história.
No dia 21 de setembro de 2014, o Leicester enfrentou o Manchester United. Foi a primeira vez que Vardy começou uma partida como titular na Premier League. Aos 16 minutos, o placar era 2-0 para o adversário. Parecia decidido, mas logo depois Jamie deu uma assistência. No segundo tempo, sofreu um pênalti convertido por Esteban Cambiasso, e então marcou seu primeiro gol na Premier League. O Leicester fez uma virada insana e venceu por 5-3 com apenas 5 finalizações no alvo. Parecia o início de algo grande, mas não foi bem assim. Até o fim de dezembro, o time caiu para a última posição da tabela. Muitos já davam o clube como rebaixado de volta à Championship. Porém, na primavera de 2015 aconteceu algo incrível. O time venceu 7 dos últimos 9 jogos e conseguiu uma permanência milagrosa, terminando em 14º lugar. Antes da temporada 2015-16, surgiu um grande escândalo envolvendo o técnico Nigel Pearson e a diretoria decidiu demiti-lo. Para seu lugar, contrataram Claudio Ranieri. Na época, a decisão parecia estranha. Quem era Ranieri em 2015? Um treinador visto como fracassado. Já havia passado por clubes como Chelsea, Atlético, Inter e até pela seleção da Grécia, mas nunca tinha conquistado uma liga. Mais pior foi que no ano anterior sua Grécia perdeu para as Ilhas Faroe e terminou em último nas eliminatórias para Euro 2016. Na Inglaterra, sua contratação virou motivo de piada, mas o que veio depois foi algo com que milhares sonham e milhões ainda custam a acreditar. Até a 6ª rodada da temporada, o Leicester seguia invicto e ocupava a 4ª posição. Mas o verdadeiro espetáculo não estava na tabela, e sim no ataque. E o protagonista era Jamie Vardy. No dia 29 de agosto, ele marcou contra o Bournemouth e, a partir daí, começou a reescrever a história da Premier League. Até o fim de novembro, marcou em todas as rodadas. 10 jogos, 10 gols. Já havia igualado o recorde da competição que pertencia a Ruud van Nistelrooy desde 2003. E então chegou o dia 28 de novembro de 2015. O Leicester recebeu o Manchester United. Se Vardy marcasse, se tornaria o recordista absoluto. Aos 24 minutos, Vardy escapou nas costas da defesa, ficou cara a cara com David De Gea e finalizou. A bola foi para a rede. Gol. História. Jamie Vardy se tornou o primeiro jogador da história da Premier League a marcar gols em 11 partidas seguidas. O garoto que jogava na 8ª divisão, que misturava álcool com doces, que quase abandonou a carreira, agora era dono de um recorde único, talvez impossível de ser quebrado. Era uma verdadeira sensação. E embora aquela partida tenha terminado empatada em 1-1, o Leicester subiu para a 2ª colocação. Enquanto os favoritos tropeçavam, o Leicester só crescia. Vardy, Riyad Mahrez e N'Golo Kanté se tornaram a força principal da equipe. Nos 21 jogos seguintes, os Foxes perderam apenas 2 vezes. Eles não atropelavam os adversários, mas venciam com precisão e eficiência muitas vezes por 1-0, e isso bastava. Na 23ª rodada, o Leicester assumiu a liderança e nunca mais a perdeu. O concorrente mais próximo passou a ser surpreendentemente o Tottenham. A disputa pelo título permaneceu até o fim, e foi decidida 2 rodadas antes do encerramento. No dia 1º de maio de 2016, o Leicester empatou novamente com o Manchester United. No dia seguinte, o Tottenham enfrentou o Chelsea. Os jogadores do Leicester assistiram a partida reunidos na casa de Vardy. No intervalo, o Tottenham vencia por 2-0, mas no segundo tempo sofreu 2 gols. Resultado final: empate. E isso significava que o Leicester City era oficialmente campeão da Inglaterra. Na casa de Vardy começou uma festa de verdade. Todos os jogadores comemoraram juntos o maior triunfo da história do clube. O time que um ano antes tinha escapado por pouco do rebaixamento, agora era campeão inglês. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas a equipe de Claudio Ranieri havia feito o impossível. Eles gravaram seus nomes na história do futebol inglês em letras douradas. Naquela temporada, Jamie Vardy marcou 24 gols, ficando atrás apenas de Harry Kane, que fez 25. Mas foi Vardy quem recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League. Naquele momento, ele já havia estreado pela seleção inglesa e depois disputaria a Euro 2016 e a Copa do Mundo de 2018. No verão de 2016, o Arsenal quis contratar Vardy a qualquer custo, mas Jamie recusou. "Leicester é o meu clube. Eu fico aqui até o fim", disse ele. Após a histórica temporada 2015-16, muitos pensaram que aquele tinha sido o auge, que não haveria novos títulos e que Jamie Vardy ficaria apenas como o autor de uma grande surpresa. Afinal, o clube perdeu jogadores importantes, treinadores foram trocados e começaram reestruturações. Mas Jamie não desistiu, permaneceu fiel ao Leicester City e continuou marcando gols. As 3 temporadas seguintes foram difíceis, porém consistentes. Mais de 15 gols por ano, além de uma quartas de final histórica da Champions League. O Leicester não conseguiu se manter no topo, mas uma coisa não mudou. Vardy sempre estava lá. A segunda onda de sucesso veio com a chegada do técnico Brendan Rodgers. Novos nomes começaram a brilhar como Maddison, Tielemans, Chilwell e Evans, mas o protagonista continuava sendo Vardy. Na temporada 2019-20, ele viveu o melhor momento da carreira, 23 gols na Premier League e a tão sonhada chuteira de ouro.
O Leicester voltou a deixar escapar a vaga na Champions, mas garantiu presença na Europa League, onde não teve grande sucesso. Em compensação, em 2021 o clube conquistou a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Assim, Vardy completou a coleção dos 3 principais títulos do futebol inglês. Nessa altura, ele já era uma verdadeira lenda da Premier League. Não apenas pelos gols, mas pela personalidade. Suas comemorações provocativas, respostas afiadas em entrevistas e, claro, o famoso hábito com energéticos. Sim, Vardy era fã de Red Bull. Eu acordo, tomo Red Bull, levo as crianças para a escola, tomo Red Bull. Depois do treino, mais Red Bull. Depois um omelete com presunto e mais um Red Bull, contou ele certa vez. Não é algo recomendável. Isso é parte da história única de Vardy, não um exemplo a ser seguido. Em 2023, o Leicester foi rebaixado da Premier League pela primeira vez em 9 anos. Mas Vardy não saiu, ficou e ajudou o time a voltar à elite, na temporada 24-25. Porém, o clube voltou a cair. Mesmo assim, Jamie encontrou maneiras de continuar sendo protagonista. Provocava torcedores do Tottenham Hotspur, mostrando que tinha mais títulos da Premier League do que todo o clube deles. Bebia energético antes de entrar em campo e continuava marcando gols. Continuava sendo Vardy. Então chegou o dia 3 de maio de 2025. Jamie Vardy anunciou que deixaria o Leicester ao fim da temporada. Foram 13 anos no clube, 500 jogos, 200 gols, 71 assistências e 5 títulos. Era o fim de uma era, não apenas uma lenda da Premier League, mas o maior jogador da história do Leicester. Daqui a 50 anos, quando alguém perguntar quem foi o símbolo do Leicester, a resposta será uma só: Jamie Vardy. Ele reescreveu as regras, reescreveu o destino, reescreveu a história. E agora, acabou. A história de Jamie Vardy no Leicester chegou ao fim, pelo menos no papel. Porque nos corações dos torcedores, nas paredes do estádio, nos cantos das arquibancadas e na história do futebol inglês, ela viverá para sempre. Essa é uma história que não poderia ser inventada. Nenhum roteiro aprovaria algo assim. É selvagem demais, improvável demais, irreal demais. Um garoto dispensado da academia por ser baixo, que trabalhou em uma fábrica fazendo talas ortopédicas, que bebia sozinho em pubs e esteve à beira do fracasso, que usou uma tornozeleira eletrônica e carregava um vazio por dentro. Um cara que quase abandonou o futebol aos 26 anos. Um garoto que transformava Skittles em bebida de esquecimento, que entrava em campo não com uma dieta perfeita, mas com Red Bull e teimosia no olhar. Ele se tornou campeão da Inglaterra. Ele fez o impossível. Superou jogadores de academia, protegidos, estrelas e superestrelas. Ele marcou em 11 partidas seguidas. Reescreveu a tabela, os recordes, as manchetes, a própria essência do sonho no futebol. Tornou-se o rosto do time que protagonizou o maior milagre da história da Premier League. Jamie Vardy virou uma lenda. E não apenas uma lenda do Leicester City, mas um símbolo de todo o futebol inglês. Ele provou que não importa de onde você começa, que o caminho não é definido por academias ou status, ele é definido por como você enfrenta a dor, as quedas e o medo, e ainda assim se levanta. Ele não era perfeito. Errou, fracassou, caiu, mas não quebrou. Um alcoólatra virou campeão. Um operário virou herói. Um rejeitado virou símbolo. A história de Jamie Vardy não é só a trajetória de um jogador. É a jornada de um homem que passou pela lama para um dia erguer um troféu e sorrir como só sorri quem conhece o fundo do poço. E é por isso que ele será lembrado não apenas pelos gols ou pelos títulos, mas pela força, pelo caráter e pela crença no impossível. Mas atenção, isso não significa que você deve copiar tudo dele. Nunca repita seus hábitos prejudiciais. Não pense que o caminho do álcool ou da autodestruição é normal. Isso é exceção, não regra. Vardy chegou onde chegou apesar disso, não por causa disso. Essa é uma história sobre acreditar que seu destino está em suas mãos, que você pode cair 1 milhão de vezes, mas se levantar 1 milhão também. E então o milagre acontece. Vardy não é apenas um atacante, é um símbolo de que não importa onde você está, mas para onde você está indo. E se você não desistir, um dia também vai escrever a sua história. E lembre-se, enquanto você segue em frente, nada está decidido. Contos de fadas acontecem, até no futebol, até com alguém como Jamie Vardy. E isso significa que também podem acontecer com você. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.